Nossa conversa hoje é com Divanise Carbonieri, professora doutora do Departamento de Letras do Instituto de Linguagens, também é do PPGEL, que é o Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem, também lá do IEL. Nós vamos conversar com a escritora Divanise Carbonieri e não com a professora. Nós vamos falar sobre o lançamento bem recente do livro Entraves, que está aqui o livro. Professora, Entraves, que entraves são esses, afinal, que motivaram os poemas aqui desse livro? Então, esse título tem a ver com o título de um poema individual, que também é Entraves, e com a temática geral do livro, que é a ideia de empecilho, de dificuldade, de obstáculos, que na verdade a gente enfrenta na nossa vida, né? Na nossa vida, o que é em linha reta? Nada, né? Tudo, para você conseguir qualquer coisa, tem toda uma complicação. Então, tem essa ideia da vida enquanto... essa experiência que a gente tem da vida com essa proliferação de obstáculos, mas também, além da temática, tem uma concepção da poesia como algo que possui traves, que precisam ser abertas. Então, essas travas precisam ser abertas pelo leitor. Embora ele fale de dificuldades, a gente pode dizer que é um livro down, é um livro negativo, é um livro que fala de dificuldades ou não? Ele aborda temas difíceis, mas ele não é negativo. Eu acho que não. Eu acho que eles falam também de uma certa superação diante desse cenário de dificuldade que todos nós vivenciamos. E essa ideia da poesia como traves, a poesia em traves, vamos dizer assim, né? Poesia com travas, é importante também porque é uma ênfase do discurso poético como algo simbólico, algo que tem várias leituras, vários significados. E, por outro lado, viver e enfrentar dificuldades, né? Quem não enfrenta dificuldades está numa cama aí entrevado. Exatamente. Então, são quantos poemas, professor? São 30 poemas. É o primeiro livro É o primeiro livro publicado, né, de poemas. Eu escrevo desde sempre, mas como a gente é professora de literatura, muitas vezes a gente sente... para a gente conseguir ter a coragem de mostrar para outras pessoas ou para os nossos pares, é difícil, né? Então, eu demorei um certo tempo para conquistar essa coragem de mostrar os meus poemas para outras pessoas. Esses poemas são de vários anos de pensamento ou foram, quando a senhora decidiu escrever, vou fazer poemas exatamente para um livro? Então, porque eu tinha uma questão assim, eu até escrevia bastante, acho que desde a infância, mas eu jogava tudo fora. Dificilmente guardava alguma coisa por um longo tempo. Mas, a partir de 2015, eu comecei a escrever um pouquinho mais regularmente, fui guardando e fui mostrando aos poucos para as pessoas. Em 2016, eu soube do concurso do Prêmio Mato Grosso de Literatura, né? Eu soube do edital. Como ele foi viabilizado. Isso. Daí eu me inscrevi no edital com 30 poemas que eu tinha escrito ao longo de 2016. Então, os poemas que estão no livro são todos de 2016. Como é que é o fazer poético? Em que ambiente é preciso estar para conseguir criar no meio dessas dificuldades da vida cotidiana, da vida prática? Pois é, eu sou uma pessoa que eu preciso de bastante silêncio, eu preciso tempo, eu não posso estar com 300 compromissos e ao mesmo tempo escrever poesia, né? Eu acho que tem gente que consegue, mas eu preciso do silêncio da minha casa e da minha mente também, né? Estar com a mente tranquila. E quando a gente é professora, é difícil a gente ter essa tranquilidade, ainda mais porque eu também sou coordenadora do programa, né, de estudos de linguagem. Então, sempre tem muitos compromissos. Mas a gente acaba conseguindo o quê? No final de semana, no feriado, nas férias, a gente consegue uma certa tranquilidade, ou então à noite, de madrugada, para poder escrever. Alguns poemas refletem o cotidiano do professor, da correção de textos, de alguma dificuldade? Acho que diretamente não, mas a gente pode pensar que essa ideia dos entraves, dos obstáculos, também faz parte da vida do professor. Mas diretamente, assim, algum poema que reflita, assim, diretamente, não tem, não. Eu sei que a poesia tem diversos tipos de poesia, diversos ambientes poéticos, vamos dizer assim. A sua poesia é uma poesia que se preocupa com rimas ou ela... Alguns poemas aí tem rimas, assim, mas eu costumo fazer uma coisa um pouco mais livre. Não fica assim tão aquela coisa bem esquematizadinha, não.
Então, alguns poemas têm rimas, às vezes são rimas internas. Então, em vez de você ter a rima no final do verso, você tem, às vezes, no meio do verso. Faço umas brincadeiras com rimas, mas não é muito sistemático, não. Eu li um pequeno release, era meio curtinho, e falava que alguns poemas a senhora considerava quase que aforismos, né? Isso. Mensagens bem curtas. Os poemas são todos assim? Não sei dizer se todos, mas assim, é bem constante a ideia de uma reflexão filosófica, assim, a respeito da vida, a respeito de algum aspecto da vida. Pode ser a brevidade da vida, a presença da morte constante, a ideia de que tudo que a gente estima vai ser perdido, né? Então, são imagens que são compostas nesses poemas e trazem também essa reflexão filosófica sobre aspectos gerais da vida. Como é que foi a disputa aí para conseguir ser uma das premiadas com o prêmio? Tinha muitos competidores? Então, me parece que foram quase 90 inscritos, né? Mas isso em todas as categorias do prêmio. Eu não sei quantos foram por categoria, né? Eu me inscrevi na categoria poesia, houve 2 ganhadores. Todas as categorias tiveram pelo menos 2 ganhadores. A categoria de prosa teve 4. Né, porque acaba tendo romance, conto, crônica, então teve 4 ganhadores. Na categoria de poesia teve 2 e eu tive a felicidade de ser uma delas. Agora a secretaria divulgou esse número de 90 obras inscritas, mas eu acredito que é de todo o concurso, considerando todas as categorias. Com o prêmio foi possível viabilizar quantos livros? Estava no edital que nós tínhamos que publicar 1000 exemplares. 1000 exemplares. Foram publicados 1000 exemplares. Uma parte disso fica com o próprio prêmio? Fica. A gente tem a obrigação de doar para a Secretaria de Cultura 200 exemplares. Que deve provavelmente, provavelmente ir para as bibliotecas. Sim. E a partir de agora, então, onde é que as pessoas podem conseguir encontrar o livro? Só com a senhora ou já tem alguma livraria? Não. Pode comprar no site da editora, né, que é a Carline Caniato. Pode comprar também pelo Amazon, pelo site Amazon. No site Amazon, a pessoa vai adquirir no formato Kindle, que é aquele aplicativo, né, eletrônico que você pode usar no próprio aparelho eletrônico ou então no seu computador, né? Baixa o aplicativo e lê no computador. É um preço mais acessível no Amazon, né, do que na editora. Acessível bastando a pessoa já ter o leitor digital, né? Teria que ter pelo menos o computador. Se tiver, por exemplo, eu não tenho... pode ser baixado eu não tenho Kindle. Eu consigo ler no meu computador baixando o aplicativo. Eu baixei o aplicativo e consigo ler. Fica aí. Como é que foi o lançamento? Onde é que foi? Então, o lançamento foi semana passada, né? O lançamento oficial. O governo do estado fez uma cerimônia para a gente, né? E a gente recebeu o prêmio do secretário e do governador do estado. Então fica aí o convite, Entraves, já pode ser adquirido pelo meio digital, ou então para quem não consegue ler no meio digital, no meio físico, pode procurar a professora também lá no Instituto de Linguagens. Exatamente. Professora Divanise, obrigado pelas informações. Obrigada. Voltamos daqui a pouco com mais notícias. Obrigada.